Você já acordou no meio da noite com aquele peso no peito, sem saber explicar por quê? Ou talvez tenha saído de casa com os filhos e sentido um medo silencioso de que algo ruim pudesse acontecer. Muitos de nós carregamos essa sensação constante de vulnerabilidade, mesmo conhecendo as promessas de Deus. O mundo lá fora parece cheio de ameaças que não vemos, mas sentimos no coração. O trabalho cobra cada vez mais. A família depende de você e, às vezes, a oração parece não ser suficiente para bloquear o que vem contra a nossa paz. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito para ler em momentos difíceis. Ele guarda um segredo sobrenatural capaz de mudar completamente a forma como você vive todos os dias. Neste vídeo, eu vou te revelar como ativar a blindagem divina que funciona sem parar, 24 horas por dia, mesmo quando você está dormindo, trabalhando ou longe de casa. O que eu vou te mostrar agora não é teoria religiosa. É a chave prática que milhares de pessoas comuns já usaram e viram proteção real acontecer. Imagine viver sem aquele aperto constante no peito. Imagine entregar seus filhos, seu casamento e seu futuro nas mãos de alguém que nunca falha. Deus não quer que você passe mais um dia exposto. Ele preparou um caminho claro para que você entre em um lugar de segurança total. Aqui vamos juntos descobrir como o Salmo 91 se transforma de palavras conhecidas em uma cobertura viva que opera o tempo todo. Você vai sentir o peso saindo dos seus ombros enquanto eu falo. Vamos usar histórias reais, explicações simples e passos que qualquer pessoa pode seguir hoje mesmo. Esta não é mais uma pregação comum. É um encontro onde o céu toca a sua vida de forma prática e poderosa. Prepare o seu coração, porque esta mensagem vai te tirar do lugar de medo e te levar para o lugar de certeza absoluta. O Altíssimo tem algo pessoal para falar com você hoje. Ele não está distante. Ele está te chamando para algo maior, para uma proteção que não depende da sua força ou do seu esforço constante. Fique comigo até o final, porque cada parte deste vídeo foi preparada para te levar mais perto dessa realidade. Você está prestes a descobrir como viver blindado de verdade, sem interrupções. O convite pessoal do Altíssimo. O Salmo 91 abre com algo que muda tudo se você prestar atenção. Ele não começa com uma ordem religiosa dura que te obriga a obedecer. Ele começa com um convite íntimo e urgente do próprio Deus para cada pessoa entrar no seu lugar secreto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essas palavras não são um conselho qualquer. São o chamado pessoal do Pai, para você deixar o lugar de exposição e entrar na segurança completa que Ele preparou. Pense nisso como um convite para uma casa blindada no meio de uma cidade perigosa. Muitos vivem na rua, expostos ao vento, à chuva e aos perigos, mas Deus está abrindo a porta e dizendo: venha, fique aqui comigo. O esconderijo não é um conceito distante. É um lugar real onde você pode morar todos os dias. Quando você responde a esse convite, algo sobrenatural acontece. E blindagem divina começa a se formar ao seu redor, e não para mais. Eu vejo tanta gente lendo esse salmo e sentindo que falta algo. Elas oram, mas o medo continua. O segredo está aqui. O texto não diz aquele que visita o esconderijo de vez em quando. Ele fala daquele que habita, que faz daquele lugar o seu endereço fixo. Habitar significa morar de verdade, acordar ali, dormir ali e viver cada momento ali. Deus está te convidando a mudar de endereço espiritual, agora mesmo, enquanto você assiste este vídeo. Você não precisa esperar o domingo ou uma crise para responder. O convite é urgente porque o Pai sabe o que está acontecendo na sua vida hoje. Ele vê as batalhas que ninguém mais vê. Ele conhece o cansaço que você carrega e quer te dar descanso verdadeiro.
Quando você aceita esse convite, a proteção deixa de ser algo ocasional e se torna constante. A blindagem opera 24 horas, porque você está dentro do esconderijo, não fora dele. Muitos acham que precisam conquistar o direito de entrar, mas o convite já está feito. Deus não espera a perfeição. Ele espera resposta. Basta você dizer sim com o coração aberto. Diga em voz alta agora mesmo, se puder: eu aceito o convite do Altíssimo. Eu quero habitar no seu esconderijo. Essa simples resposta aciona o mecanismo celestial que te cobre completamente. O lugar secreto não é um sonho. É o espaço onde o medo perde o poder, onde a ansiedade não entra e onde a paz reina o tempo todo. Imagine acordar sem aquele peso, dirigir sem pavor e dormir sem terror. Tudo isso começa quando você responde ao convite pessoal de Deus. Ele não está te forçando. Ele está te chamando pelo nome com amor e autoridade. Este é o primeiro passo que vai transformar o resto da sua vida. Quando você habita ali, todas as outras promessas do Salmo se tornam reais. A proteção deixa de ser uma esperança distante e vira uma experiência diária. Você sente a diferença no ar, no coração e nas circunstâncias. O Altíssimo está esperando a sua resposta para começar a agir de forma poderosa. Não deixe esse momento passar. O convite é para você, exatamente como você está agora. Aceite e veja a blindagem divina se formar ao seu redor de uma maneira que você nunca experimentou antes. Antes de passarmos ao próximo passo, se inscreva no canal e dá um joinha para fortalecer o canal e você ficar mais abençoado ainda. A declaração que reposiciona a sua vida. Você acabou de responder ao convite pessoal do Altíssimo e isso já mudou o seu endereço espiritual. Agora vem o passo que explode tudo e reposiciona a sua vida inteira. O Salmo 91 continua com uma frase simples que carrega um poder que a maioria das pessoas nunca ativou de verdade. Ele é o meu Deus. Quando você declara isso com o coração inteiro, algo sobrenatural acontece no mundo invisível. Essa confissão não é apenas uma palavra bonita. Ela é o ato que tira você do campo de batalha, exposto, e te coloca dentro da fortaleza celestial que opera sem parar. Pense na sua vida como um mapa. Antes dessa declaração, você estava no território aberto, onde qualquer vento forte, qualquer notícia ruim ou qualquer ataque invisível podia te atingir. Mas no momento em que você diz em voz alta, Ele é o meu Deus, o mapa inteiro se reorganiza. Você deixa de ser um alvo fácil e passa a morar dentro da cidade fortificada que Deus mesmo construiu ao seu redor. Essa declaração cria um novo posicionamento. Não é mais você tentando se proteger sozinho. Agora é Deus assumindo a posição de dono da sua vida, do seu dia e da sua noite. Eu vejo tanta gente que ora, que lê a Bíblia, mas continua vivendo como se ainda estivesse no meio da rua. O medo ainda entra, a ansiedade ainda domina. O motivo é que falta essa confissão clara e decidida. Quando você declara, Ele é o meu Deus, você está assinando o contrato celestial. Está dizendo para o mundo espiritual inteiro que o seu protetor agora é o próprio Criador do universo. E ele leva isso muito a sério. Essa frase simples aciona uma resposta imediata do céu. Os anjos recebem a ordem e a blindagem se fortalece de forma automática. Faça isso agora comigo. Pare o vídeo por um segundo se precisar e repita depois de mim. Ele é o meu Deus. Diga com convicção. Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto essas palavras saem da sua boca. Essa declaração não depende da sua emoção do momento. Ela depende da sua escolha firme. E quando você escolhe, o céu inteiro se move para confirmar o que você acabou de falar. O inimigo que antes via uma pessoa vulnerável, agora vê alguém protegido por uma autoridade que ele não pode contestar. Esse reposicionamento é o que faz a blindagem funcionar 24 horas.
Não depende de você lembrar de orar o tempo todo. Depende de você ter declarado o dono da sua vida. A partir daí, a proteção se torna automática. Durante o dia, enquanto você trabalha, a declaração continua valendo. Durante a noite, enquanto você dorme, ela continua ativa. No trânsito, na reunião, na consulta médica, em casa com a família, a frase "Ele é o meu Deus" mantém você dentro da fortaleza. Eu já vi vidas mudarem radicalmente depois que as pessoas entenderam isso. Um pai de família, que vivia com pavor de perder o emprego, declarou isso todos os dias e a promoção veio de forma que ninguém esperava. Uma mãe, que não conseguia dormir por causa do filho adolescente, fez a mesma declaração e o filho começou a tomar decisões certas sem ninguém forçar. Não foi mágica, foi o reposicionamento espiritual que a declaração criou. Você não precisa de longos rituais complicados. Basta essa confissão sincera e decidida. Ela é o interruptor que liga a blindagem divina de forma constante. E o mais lindo é que Deus mesmo honra essa palavra. Ele se apresenta como o seu Deus porque você o escolheu como tal. Isso cria uma aliança que nada pode romper. Agora que você sabe o poder dessa declaração, imagine como a sua vida vai ficar diferente a partir de hoje. O medo que antes te paralisava vai perder espaço. A paz que antes parecia distante vai se tornar o seu novo normal. Essa é a chave que te tira do lugar de luta constante e te leva para o lugar de descanso protegido. E o que vem a seguir é ainda mais profundo. Porque depois de declarar quem Ele é para você, você descobre onde pode viver de verdade. Vivendo à sombra do Onipotente. Você acabou de declarar que Ele é o seu Deus, e isso já reposicionou tudo. Agora chega o momento que transforma essa declaração em um lar de verdade. O Salmo 91 fala de viver à sombra do Onipotente. Essa sombra não é uma figura poética distante. É um lugar real, palpável, onde você pode morar todos os dias da sua vida. Pense em um dia de sol escaldante. Você caminha pela rua e de repente encontra uma árvore grande ou a lateral de um prédio alto. No instante em que entra naquela sombra, o calor para de queimar a sua pele, o suor diminui e você sente um alívio imediato. O corpo relaxa, a respiração volta ao normal. É exatamente assim que funciona a sombra do Onipotente. Ela não é um esconderijo temporário para quando as coisas apertam. É o seu endereço fixo, o lugar onde o calor da vida, o peso das preocupações e o fogo das batalhas simplesmente não te alcançam mais. Quando você habita ali, o refrigério se torna constante. Você acorda descansado mesmo depois de um dia exaustivo. Você enfrenta problemas no trabalho e sente uma paz que não vem de você. Você vê as notícias ruins na televisão e o coração não acelera como antes. Essa sombra é proteção total, porque o Onipotente mesmo está entre você e tudo que tenta te ferir. Não é uma proteção parcial que funciona só quando você lembra de orar. É uma cobertura que opera enquanto você dirige, enquanto cozinha, enquanto dorme, enquanto conversa com os filhos. Eu quero que você visualize isso agora. Imagine a sua casa, o seu carro, o seu local de trabalho. Em cada um desses lugares, você pode escolher morar à sombra. Não é preciso mudar de cidade ou de emprego. Basta mudar de posição espiritual. Em vez de viver exposto ao sol forte da ansiedade, você entra debaixo da sombra dele. E ali, o descanso é profundo. O medo perde o direito de entrar. A mente que antes não parava de pensar em 1000 coisas ruins, agora encontra silêncio e clareza. Muitos de nós crescemos ouvindo que a vida cristã é luta constante. Mas o Salmo 91 revela uma verdade mais forte. Deus quer que você viva descansando. Não descansando da vida, mas descansando dentro da vida. A sombra do Onipotente é o seu novo normal.
Quando você faz dela o seu lar permanente, a blindagem divina se torna automática. Você não precisa ficar vigiando o tempo todo. O Onipotente vigia por você. Ele é o seu teto, a sua parede, o seu chão seguro. Eu tenho visto pessoas comuns fazerem essa mudança e a vida delas mudar de verdade. Uma senhora que sofria de insônia há anos começou a declarar que vivia à sombra do Onipotente antes de dormir. Em poucas semanas, o sono voltou tranquilo e profundo. Um jovem empresário que vivia com medo de falência escolheu morar nessa sombra durante as reuniões. Os contratos que pareciam perdidos começaram a chegar. Não foi sorte. Foi o resultado de alguém que parou de viver exposto e entrou debaixo da proteção que nunca falha. Você pode fazer o mesmo agora. Pare por um segundo e diga em voz alta: eu vivo à sombra do Onipotente. Eu faço deste lugar o meu lar. Sinta a diferença. O peito alivia. A mente aquieta. O coração se enche de uma certeza que nenhuma circunstância pode roubar. Essa sombra não é frágil. Ela é o lugar mais seguro que existe, porque o Onipotente mesmo está ali com você. E quando você se estabelece de verdade nessa sombra, algo ainda mais poderoso acontece. Você descobre os nomes específicos de Deus que liberam camadas extras de blindagem sobre cada área da sua vida. Os nomes de Deus que liberam a blindagem. Você acabou de se estabelecer de verdade na sombra do Onipotente e isso já trouxe um descanso que você sente no peito. Agora chega o momento em que os nomes específicos de Deus entram em ação e liberam camadas extras de blindagem sobre cada área da sua vida diária. O Salmo 91 revela 4 nomes poderosos do Senhor, e cada um deles funciona como uma chave que abre uma proteção diferente e precisa. O primeiro nome é Altíssimo. Quando você invoca o Altíssimo com fé autêntica, está chamando aquele que está acima de tudo e de todos. Nada fica fora do alcance dele. Nenhuma ameaça, nenhuma notícia ruim, nenhuma preocupação financeira ou familiar consegue passar por cima dessa autoridade. Invocar o Altíssimo é como colocar um teto celestial sobre a sua casa, que cobre você e os seus enquanto você trabalha, enquanto viaja ou enquanto descansa. O segundo nome é Onipotente. Esse nome fala de poder ilimitado. Ele é o Deus que tem toda a força necessária para segurar o que você não consegue segurar. Quando você declara, o Onipotente está ativando a camada de blindagem que impede o cansaço de te derrubar, que bloqueia a doença de te atingir e que fortalece o seu corpo e a sua mente contra o desgaste diário. É o nome que transforma a fraqueza humana em resistência sobrenatural. O terceiro nome é Senhor. Esse nome carrega a ideia de relacionamento próximo e de autoridade pessoal. Quando você chama o Senhor, está dizendo que Ele é o dono absoluto da sua agenda, dos seus relacionamentos e dos seus planos. Essa invocação libera a blindagem que protege as suas decisões, que guarda as portas da sua casa contra divisões e que alinha as circunstâncias para que as coisas deem certo no tempo certo. O Senhor assume o controle e você descansa sabendo que o timão da sua vida está nas mãos certas. O quarto nome é Meu Deus. Esse é o nome mais íntimo e pessoal de todos. Ele revela o Deus que se importa com os detalhes da sua vida. Quando você diz, meu Deus está ativando a camada de blindagem que cuida do seu coração, das suas emoções e das feridas que ninguém mais vê. É a proteção que cura o que dói por dentro, que acalma a ansiedade que surge de repente e que enche você de uma paz que não depende de nada ao redor. Esses 4 nomes não são fórmulas mágicas. São convites para você falar com Deus de forma real e direta. Você pode usar cada um deles em momentos diferentes do dia. Pela manhã, quando acorda, diga Altíssimo sobre o seu dia inteiro.
No meio das tarefas, invoque o Onipotente para ter força. Quando decisões importantes aparecem, chame o Senhor. E à noite, antes de dormir, declare meu Deus sobre o seu coração e sobre a sua família. Cada invocação com fé autêntica solta uma onda de cobertura que se espalha por todas as áreas da sua vida. Eu tenho acompanhado pessoas que começaram a fazer isso e o resultado é visível. Uma professora que invocava esses nomes antes de entrar na sala de aula viu os alunos mais agitados se aquietarem sem explicação. Um pai de família que declarava o Onipotente no trânsito escapou de um acidente grave que aconteceu bem ao lado dele. Não foi coincidência. Foram os nomes de Deus liberando camadas específicas de blindagem exatamente onde era necessário. Você pode começar hoje mesmo. Pare por um instante e repita comigo em voz alta. Altíssimo, onipotente, Senhor, meu Deus, eu invoco o teu nome sobre a minha vida agora. Sinta o poder dessas palavras entrando no seu espírito. A blindagem ganha força nova a cada vez que você fala. E com esses nomes ativados na sua boca, você ganha autoridade para fazer algo ainda mais poderoso. Você aprende a neutralizar todos os ataques invisíveis antes mesmo que eles se aproximem, neutralizando os ataques invisíveis. Você acabou de invocar os nomes de Deus, e isso já colocou uma autoridade nova na sua boca. Agora, você ganha a capacidade de neutralizar todos os ataques invisíveis antes mesmo que eles consigam se aproximar. O Salmo 91 mostra com clareza como o terror noturno, a pestilência que anda na escuridão e a praga que assola ao meio-dia perdem o poder quando você habita no Altíssimo. Esses males não são apenas metáforas. São forças reais que tentam entrar na vida das pessoas durante a noite, no silêncio da madrugada ou em pleno dia, quando tudo parece normal. O terror noturno é aquele medo que chega sem aviso quando as luzes se apagam. Ele rouba o sono, traz pensamentos ruins sobre a família, sobre o futuro, sobre a saúde, mas quando você vive dentro da blindagem, esse terror encontra uma barreira que ele não consegue atravessar. O mecanismo celestial é simples e poderoso. A sua posição no esconderijo do Altíssimo faz com que o mal nem consiga chegar perto. É como se uma parede invisível se levantasse ao redor de você e da sua casa. O inimigo vê a cobertura e muda de direção sem conseguir explicar por quê. A pestilência que anda na escuridão representa tudo que se espalha sem ser visto. Pode ser uma doença, uma crise financeira que surge de repente, uma notícia que chega e desestabiliza tudo. Ela anda escondida, esperando o momento de atacar. No entanto, quem habita no Altíssimo tem uma proteção que desarma esse movimento antes que ele ganhe força. O céu age como um filtro. O que era para te atingir passa ao largo. Você sente isso na prática. O e-mail ruim que esperava nunca chega. O exame que preocupava sai melhor do que imaginava. A conversa que poderia virar discussão se dissolve em paz. A praga que assola ao meio-dia é o ataque que acontece em plena luz do dia, quando você está ocupado, trabalhando, cuidando da vida. São as pressões do dia a dia, as críticas, as demandas que tentam sugar a sua energia e a sua alegria. Mas a blindagem divina impede que essas coisas te alcancem de forma destruidora. O Onipotente coloca você em um lugar onde o sol forte da vida não queima. Você continua andando, continua produzindo, continua vivendo, mas sem o desgaste que antes te derrubava. Eu quero que você entenda o mecanismo que torna tudo isso possível. Não é uma oração mágica repetida 1000 vezes. É a sua posição constante no esconderijo que ativa a resposta automática do céu. Quando você permanece ali, os anjos recebem ordem permanente de guardar você em todos os seus caminhos. Eles bloqueiam o que você nem percebe. E o mais impressionante é que essa neutralização não exige esforço constante da sua parte.
Basta você manter o coração firmado na verdade de que habita no Altíssimo. A proteção se torna o seu estado natural. Pessoas que aplicaram isso viram mudanças concretas. Um motorista de aplicativo que declarava a blindagem antes de ligar o carro escapou de 3 tentativas de assalto na mesma semana sem nenhum arranhão. Uma empresária que vivia com pânico de falência começou a neutralizar a praga do meio-dia e os negócios estabilizaram de forma surpreendente. Não foi sorte. Foi o Salmo 91 desarmando os ataques invisíveis no exato momento em que eles tentavam agir. Você pode ativar isso agora. Respire fundo e declare comigo. Nenhum terror noturno, nenhuma pestilência, nenhuma praga vai me atingir, porque eu habito no Altíssimo. Sinta a autoridade dessas palavras. O peito fica mais leve, a mente fica mais clara. O coração ganha uma paz que não vem de circunstâncias boas, mas da cobertura que nunca falha. Essa neutralização abre espaço para algo ainda maior. Quando os ataques são desarmados, a sua fé ganha vida própria e começa a fazer o céu responder de forma imediata e visível. A fé ativa que faz o céu responder. Você acabou de aprender a neutralizar os ataques invisíveis, e isso já abriu um espaço de paz que você sente dentro do peito. Agora chega o momento em que a sua fé ganha vida própria e faz o céu responder de forma imediata e visível. O Salmo 91 não vira realidade só porque você lê as palavras. Ele se cumpre quando a sua fé se torna ativa, declarada e inabalável. Essa fé não é um sentimento passageiro. É uma confiança firme que transforma o texto em uma ordem celestial que o próprio Deus honra na hora. O mecanismo é prático e ao alcance de qualquer pessoa. A fé ativa começa com a escolha de crer que as promessas são literais para você hoje. Quando você declara com convicção que habita no esconderijo do Altíssimo, o céu registra essa palavra como uma ordem oficial. Não é uma sugestão, é um acionamento. A confiança inabalável funciona como a chave que destrava o cumprimento. Deus mesmo disse que segundo a tua fé te seja feito. Essa fé declarada faz o Salmo 91 sair do papel e entrar na sua rotina como uma força viva. Pense em como isso opera no dia a dia. Pela manhã, você acorda e, em vez de listar preocupações, declara em voz alta que o Altíssimo é o seu refúgio. Essa declaração ativa uma resposta imediata. O céu envia socorro antes mesmo que o problema apareça. Durante o dia, quando uma situação tensa surge no trabalho ou em casa, você não reage com medo. Você responde com a fé ativa, dizendo: eu confio que a praga não se aproximará de mim. Naquele exato instante, o mecanismo celestial se move. Circunstâncias mudam, pessoas se acalmam, portas se abrem. Não é coincidência. É o céu respondendo à fé que você acabou de exercer. Eu tenho acompanhado vidas que mudaram quando as pessoas entenderam esse mecanismo. Um homem que enfrentava dívidas enormes começou a declarar diariamente que o Onipotente pelejava por ele. Em menos de um mês, uma proposta inesperada quitou tudo. Uma mulher que vivia com pânico de perder o marido na estrada passou a ativar a fé ativa toda vez que ele saía de casa. O acidente que parecia inevitável nunca aconteceu e o casamento ganhou uma nova paz. Essas histórias não são exceções, são o resultado normal de uma fé que para de pedir e começa a declarar. Você pode ativar isso agora mesmo. Pare o vídeo por um instante se precisar e repita comigo com o coração aberto. Eu creio que o Salmo 91 é real na minha vida hoje. Eu ativo a minha fé e o céu responde agora. Sinta o poder dessa declaração. O ar fica mais leve, a certeza cresce dentro de você. Essa fé não depende de ver o milagre primeiro. Ela acredita antes e depois vê. A confiança inabalável
é o que separa quem apenas conhece o salmo de quem vive dentro da promessa. Quando você exerce essa fé ativa, as palavras do Salmo 91 deixam de ser bonitas e viram fatos concretos. O anjo que guarda os seus caminhos recebe a ordem e age. A proteção que parecia distante se torna o seu estado normal. Você caminha com a cabeça erguida, porque sabe que o céu está respondendo à sua fé. E o mais poderoso é que essa fé não para em você. Quando ela está ativa, você ganha autoridade para estender a mesma blindagem sobre toda a sua casa e família, criando uma cobertura coletiva que protege quem você ama mesmo quando estão longe, estendendo a proteção para toda a sua casa. Você acabou de ativar a fé que faz o céu responder, e isso já te deu uma autoridade nova, que você sente crescendo dentro do peito. Agora, você descobre como estender essa mesma blindagem divina sobre toda a sua casa e família, criando uma cobertura coletiva que protege quem você ama mesmo quando eles estão longe dos seus olhos. O Salmo 91 não é uma promessa só para você sozinho. Ele é grande o suficiente para cobrir o seu casamento, os seus filhos, os seus pais e até as gerações que virão depois. Pense na sua família como um time que caminha junto pela vida. Quando um membro ativa a blindagem, o céu não limita a proteção apenas àquela pessoa. Ele expande o campo de força para todos que estão conectados a você por laços de amor e sangue. Você não precisa convencer cada um deles a orar junto. Basta você se posicionar no esconderijo do Altíssimo e declarar a cobertura sobre eles. O mecanismo celestial é claro. A sua fé ativa se torna um escudo coletivo que viaja com eles no trânsito, na escola, no trabalho ou em qualquer lugar onde a vida os leve. Imagine o seu filho saindo de casa pela manhã. Em vez de sentir aquele aperto no coração, você declara em voz alta que ele habita no esconderijo do Altíssimo. Naquele momento, a blindagem se estende sobre ele como uma capa invisível. O mesmo acontece com o seu cônjuge que viaja a trabalho ou com os pais que já estão em idade avançada. A proteção não depende da distância física, ela depende da sua posição espiritual firme. Você se torna o intercessor que abre as portas do céu para a casa inteira. Essa extensão de proteção cria uma cobertura que protege gerações. Muitos de nós carregamos histórias de família com padrões de medo, doença ou perda que se repetem. Quando você ativa a blindagem coletiva, esses padrões são interrompidos. O céu começa a escrever uma nova história sobre a sua linhagem. Os filhos crescem mais confiantes. O casamento ganha uma paz que resiste às tempestades. Os mais velhos encontram descanso verdadeiro. Tudo porque uma pessoa decidiu estender o que Deus já deu. Eu vejo pais e mães que fazem isso todos os dias e os resultados são reais. Uma mãe que declarava a blindagem sobre os filhos adolescentes viu eles escaparem de influências perigosas, sem ela precisar controlar cada passo. Um marido que estendia a proteção sobre a esposa, que viajava sozinha, recebeu a notícia de que o voo dela foi desviado de uma tempestade que causou acidentes graves na rota original. Não foi sorte. Foi a cobertura coletiva agindo exatamente onde era necessário. Você pode começar agora mesmo. Pare um instante e declare comigo com autoridade. Eu estendo a blindagem divina sobre toda a minha casa, sobre os meus filhos, o meu cônjuge, os meus pais e todos que amo. Nenhum mal os alcançará, porque eles estão cobertos pelo Altíssimo através da minha fé. Sinta o poder dessa declaração saindo da sua boca e entrando no mundo espiritual. O peito se enche de paz. A preocupação que antes te consumia perde espaço. Essa cobertura coletiva não é frágil. Ela é forte porque está ancorada na promessa que nunca falha. Quando você aprende a estender a proteção, a sua casa se transforma em um lugar de refúgio onde o céu age de forma constante.
Você dorme sabendo que quem você ama está guardado, mesmo que você não esteja presente fisicamente. E para que você nunca mais duvide que essa blindagem é real e acessível, vamos agora ouvir histórias de pessoas comuns que ativaram exatamente isso e viram o milagre acontecer na vida delas. Histórias reais de quem ativou esta blindagem. Você acabou de estender a blindagem divina sobre toda a sua casa e isso já trouxe uma paz que você sente no coração. Agora chega o momento em que você ouve histórias reais de pessoas comuns que ativaram exatamente o que estamos falando e viram o milagre de proteção acontecer na vida delas. Essas não são histórias inventadas de livros antigos. São testemunhos de gente como você e eu que decidiu habitar no esconderijo do Altíssimo e viu a blindagem funcionar de forma concreta. Uma mãe chamada Ana vivia com o coração apertado toda vez que o filho saía para a faculdade. O trânsito era perigoso e o medo de algo acontecer não a deixava dormir. Ela começou a declarar o Salmo 91 sobre ele todas as manhãs e a estender a proteção sobre a casa inteira. Uma tarde o filho ligou dizendo que o carro havia batido forte em um caminhão que invadiu a pista. O veículo ficou destruído, mas ele saiu sem um arranhão sequer. Os paramédicos não entenderam como alguém sobreviveu àquela batida. Ana soube exatamente o que havia acontecido. A blindagem ativada pela fé dela havia guardado o filho no momento exato do impacto. Hoje ela dorme tranquila, sabendo que a cobertura não depende da presença física dela. Outro testemunho que me marcou foi de um empresário chamado Marcos. Ele enfrentava uma crise financeira que ameaçava levar tudo o que havia construído. As dívidas cresciam e o pânico tomava conta dele dia e noite. Em vez de continuar lutando sozinho, ele decidiu mudar de endereço espiritual e habitar no Altíssimo. Todas as noites antes de dormir, ele declarava os nomes de Deus sobre os negócios e sobre a família. Em menos de 40 dias, um cliente antigo que havia sumido reapareceu com um contrato grande o suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar capital para crescer. Marcos não pediu ajuda a ninguém. Ele apenas ativou a blindagem e o céu respondeu de forma que ninguém ao redor conseguiu explicar. Hoje, a empresa dele prospera e ele ensina os funcionários a fazerem o mesmo. Uma senhora idosa chamada Dona Lúcia sofria com o terror noturno havia anos. Acordava suando frio com pensamentos de solidão e doença. Depois que aprendeu a viver à sombra do Onipotente e a neutralizar os ataques invisíveis, o quadro mudou completamente. Ela começou a declarar, antes de dormir, que nenhuma pestilência chegaria perto dela. As noites que antes eram de agonia viraram momentos de paz profunda. O médico que acompanhava o caso dela ficou impressionado com a melhora repentina nos exames e na qualidade do sono. Dona Lúcia diz que não foi remédio novo. Foi a blindagem divina que se tornou real quando ela decidiu habitar no esconderijo. Cada uma dessas pessoas tinha uma luta diferente, mas todas descobriram a mesma verdade. O Salmo 91 não é teoria. É uma realidade que opera quando você ativa a blindagem com fé decidida. Elas não eram super crentes de palco. Eram pais e mães trabalhadores, pessoas comuns que escolheram responder ao convite do Altíssimo e viram a proteção se manifestar de forma visível. Essas histórias provam que o que estamos falando aqui não é uma esperança distante. É algo que está acontecendo hoje na vida de quem decide habitar de verdade. Você pode ser a próxima história. O mesmo mecanismo que funcionou para elas está disponível para você agora. O céu não faz acepção de pessoas. Ele responde à fé ativa e à posição firme no esconderijo. E depois de ouvir essas provas vivas, chega o momento mais poderoso de todo o vídeo. Vamos juntos para a oração profética, onde a sua blindagem se ativa de forma definitiva para sempre. O dia em que sua blindagem se ativou para sempre.
Você acabou de ouvir histórias reais de gente comum que ativou a blindagem e viu o céu agir. Agora chega o momento mais poderoso de todo este vídeo. Este é o instante em que a sua própria blindagem divina se ativa de forma definitiva para sempre. Pare tudo o que está fazendo ao seu redor. Coloque o vídeo em tela cheia se puder. Feche os olhos por um segundo e respire fundo. O Altíssimo está aqui agora falando diretamente com você. Eu vou orar com você e vou te guiar em declarações fortes que você vai repetir em voz alta. Cada palavra que sair da sua boca vai selar a cobertura sobre a sua vida e sobre a sua casa. Repita comigo com o coração aberto. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu vivo à sombra do Onipotente. Ele é o meu Deus. Altíssimo, onipotente, Senhor, meu Deus, eu ativo a minha blindagem divina agora. Nenhum terror noturno, nenhuma pestilência, nenhuma praga vai me tocar ou tocar quem eu amo. Eu estendo essa proteção sobre toda a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu cônjuge, sobre os meus pais e sobre todas as gerações da minha família. Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto você declara. O peito fica leve, a mente fica quieta. O coração se enche de uma paz que não vem de circunstâncias. Ela vem da presença do próprio Deus que está selando essa blindagem neste exato momento. Eu vejo no espírito alguém assistindo este vídeo que vai dormir hoje à noite sem aquele aperto que carregou por meses. Eu vejo um pai que vai entregar os filhos na escola amanhã sem medo. Eu vejo uma mãe que vai receber uma notícia boa sobre a saúde de alguém da família antes do final da semana. Essa visão não é minha. É o que o Espírito Santo está mostrando para confirmar que a sua blindagem já está ativa. A partir de hoje, você não vive mais exposto. Você mora dentro da fortaleza celestial. A proteção não depende de você lembrar de orar o tempo todo. Ela opera 24 horas porque você mudou de endereço espiritual e declarou quem Deus é na sua vida. Quando o dia amanhecer, lembre-se desta oração. Quando a noite chegar, repita as mesmas palavras. A blindagem vai se fortalecer a cada declaração. Eu te desafio a fazer uma coisa simples agora. Escreva nos comentários a frase "Eu mudei de endereço espiritual" e coloque o nome de quem você quer que receba esta mesma cobertura. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir esta mensagem. E se você quer levar isso para o seu dia a dia, baixe o áudio do protocolo de 24 horas que está na descrição. Ouça toda manhã e toda noite. A transformação vai continuar acontecendo. Este é o dia em que a sua blindagem se ativou para sempre. Você não sai deste vídeo do mesmo jeito que entrou. O céu já registrou a sua fé ativa. A proteção já está sobre você e sobre a sua casa. Caminhe com a cabeça erguida. Durma em paz. Viva com certeza. O Altíssimo cumpriu o que prometeu. Eu te abençoo no nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Amém.